Olá a todos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Apocalipse, capítulo de número 8, dos versos de número 6 até o versículo de número 13, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terra, parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Queridos, nós refletiremos nesse dia a respeito do tema de suma importância, julgo eu, o sinal das trombetas de Deus. Ao se deparar com esse texto, podemos perceber que existe uma ênfase em relação aos toques das trombetas. E sem dúvida, as trombetas fizeram parte da história do povo de Israel. Quero destacar que essas 4 primeiras trombetas de juízo têm relação com a natureza, uma vez que afetam a terra, a água salgada, a água doce e os corpos celestes. Eu e você precisamos compreender que essas trombetas são um sinal de alerta sobre algo grave que está prestes a acontecer e será inevitável. Josué fez uso de 7 trombetas na ocasião em que Jericó seria completamente destruída. O juízo foi decretado contra aquela nação, a qual, com exceção de Raabe e sua casa, aquela nação não temeu ao Senhor, até que a queda de Jericó foi efetivada. Eu e você podemos ver esse relato, vamos deparar com o livro de Josué, capítulo 6, dos versos 6 até o verso de número 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante do sacerdote que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Esse texto ele nos leva a pensar que o som da trombeta é inconfundível. Não podemos perceber que o povo, nós podemos, na verdade, perceber que o povo de Israel estava atento às orientações de Josué nas constantes batalhas, atentos aos toques das trombetas. Mas devo perguntar: você está preparado quando ressoar as trombetas do juízo de Deus? Paulo deixa claro que é inerrante o toque da trombeta. E tem um motivo para Paulo falar isso, ao nos deparar com a carta de Paulo, a primeira carta
aos Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 8, nós percebemos uma pergunta importante que Paulo faz. Paulo diz assim: pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Essa é mais do que uma batalha pela vida. É uma batalha entre a obediência e a rebeldia, com consequências eternas. Portanto, antes que seja tarde demais, reflita como está a sua vida. É tempo para se arrepender dos pecados e voltar-se para Deus. Pois quando tocar a última trombeta, aqueles que devotaram obediência ao Senhor Jesus receberão a recompensa. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 52, nos diz isso. Afirma-se o seguinte, por ocasião de Paulo ter mencionado aquela igreja de Corinto: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas eu quero finalizar afirmando o seguinte: mas aqueles que insistirem em levar uma vida repleta de pecados e obstinação, se cumprirá o que a palavra de Deus menciona também no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, verso, número 9, verso de número 6. E a palavra de Deus em Apocalipse 9, 6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Que eu e você possamos estar atentos ao toque das trombetas. Deus em Cristo Jesus nos abençoe.